paz do Senhor, meus queridos e meus amados irmãos. Quem tem o prazer de cumprimentar a todos vocês aqui no meu canal de YouTube é o pastor Júlio Souza, que novamente estou aqui para trazer uma mensagem da palavra de Deus e para que essa palavra que é de Deus, como citei, ela possa trazer uma edificação para a sua vida. É o que precisamos hoje, gente, porque a palavra de Deus, eu sempre tenho dito, ela é a boca de Deus, falando conosco para a nossa edificação, para a nossa firmeza para com Ele, para a nossa restauração espiritual. Amados, e hoje eu quero trazer uma palavra e que essa palavra ela vem trazer uma reflexão para a nossa vida de como nós sermos abençoados pelo Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem promessas, o Senhor tem bênçãos, o Senhor quer diariamente fazer maravilhas na nossa vida, mas tudo isso, gente, sempre vai depender de mim, de você, no sentido de obedecer à palavra do Senhor. Então, amados, eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, e nós vamos meditar no livro do salmista Davi, e no Salmo 119. Eu vou ler só o primeiro versículo, porque ele é um salmo muito longo, mas eu quero ficar somente no primeiro capítulo, no início, porque aqui será já um ponto-chave em que Deus vai falar conosco para nós entendermos de que maneira, de que forma vamos tomar posse de grandes e maravilhosas bênçãos que Deus, nosso Pai, tem para conosco. Veja bem, a leitura desse Salmo 119, o cabeçalho diz assim, ó, a excelência da lei do Senhor e a felicidade daqueles que observam. Diz assim, ó, bem-aventurado os que trilham caminho reto e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não pratica a iniquidade, mas anda em seus caminhos. Amém, amados? Queridos e amados irmãos, os salmos que lemos, ele fala em primeira instância, bem-aventurados. E quando ele fala bem-aventurados, nós podemos entender que o salmista Davi, ele está se referindo a uma pessoa, seja ele um homem ou uma mulher, que está se encontrando numa posição bem-sucedido. Podemos dizer próspero, podemos dizer com uma vida estabilizada de uma maneira que ele está se encontrando muito feliz. Nós sabemos, amados, que as promessas de Deus para os seus filhos, para os seus adoradores, para os seus servos, elas são grandes. E as promessas de Deus que ele vem falando do início ao fim da Bíblia Sagrada é que Deus tem e quer ter compromisso para com seu filho, para com sua filha, para com aqueles que fizerem a sua vontade. Veja bem que o propósito de Deus é em abençoar, é em nos fartar, em não nos deixar faltar nada. Porque, já volto a dizer, bem-aventurado. Quem é que não quer ser um bem-aventurado? Quem é que não quer ser um bem-sucedido? Quem é que não quer ser uma pessoa, posso dizer assim, ó, que tenha muitos bens e seja uma pessoa próspera? Todos nós queremos. Mas, amados, nós entendemos que pela Bíblia Sagrada, um cristão, para ele ser bem-sucedido, nós podemos olhar para a Bíblia. Quando Deus ele leva o profeta Moisés, nós podemos ver que Josué,
que era seu sucessor, ele ficou meio cabisbaixo. Ele ficou assim de uma maneira para baixo, né? Porque agora ele olha aquela multidão diante dele e agora ele fica talvez um pouco meio desorientado. Só que quando ele estava ali com o semblante decaído, o próprio Deus veio falar com ele. E o que Deus falou com ele? Deus foi bem objetivo e bem transparente segundo a sua palavra. O que Deus disse? Deus primeiro manda ele ter coragem e Deus passa uma mensagem para ele. Que ele tenha coragem, que ele seja forte e que ele não temas. E que ele tenha cuidado em fazer tudo que está escrito no livro sagrado. Tenha cuidado em fazer tudo. E que se fosse preciso, ele meditasse tanto de dia como de noite, para que ele pudesse, como diz aqui, né, trilhar o caminho do Senhor na retidão, na integridade, na obediência, para que na sua trajetória, na caminhada que ele ia ter dali para frente, porque agora Deus estava colocando ele por cabeça daquele povo. Então o Senhor disse: se tu fizeres como eu te ordenar, se tu obedeceres como eu estou te mandando, tu serás bem-sucedido, e aonde pôr a planta dos teus pés, tu serás um grande vitorioso. Gente, o que nós vemos nos dias de hoje, eu não estou aqui para querer julgar, mas a realidade, gente, nós temos que falar. Eu, como pastor, comprometido com a palavra, tenho o dever sim de pregar a cura divina, libertação, avivamento, mas também eu tenho o dever de ensinar a forma, a maneira que o adorador, que é o filho, a filha do Senhor, ele tem que se portar para ele tomar posse de bênçãos que Deus tem para ele. Porque você pode ver o que eu citei agora, Josué, ele foi bem sucedido em todas as suas batalhas, em toda a sua trajetória. Então, amados, eu também estou numa caminhada. E estas bem-aventuranças, eu quero aqui para esta vida cotidiana que eu vivo diariamente, como também quero a bem-aventurança que será o dia do descanso eterno com o Senhor, que será a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, meu amado, hoje nós ouvimos muitos irmãos e irmãs tendo queixa da vida, reclamando da vida, né? A ponto de entrar em grandes lamentos e a ponto até de queixar-se de Deus, a ponto de dizer que parece que Deus os abandonou, que parece que Deus os rejeitou, que parece que Deus não ouve mais suas orações, suas preces, e parece que ele está sozinho, sozinha nesse deserto. Amados, eu quero dizer uma coisa para você. Será que nós queremos só ser bem-aventurado? Será que nós queremos só desfrutar daquilo que a palavra de Deus, que o nosso Deus nos promete e que Ele tem para nos dar? Mas Deus, Ele impõe algo. Ele faz colocações para mim e para você, para que nós possamos sermos abençoados aqui nesta vida, aqui nesta terra. Ele nos ordena que nós trilhem caminhos retos e ande na lei do Senhor. Veja bem que nós, pegando a Bíblia, que nós estamos no Velho Testamento, nós vamos ver que Deus vem cobrando, lá do início ao fim. Sede santo, porque o Senhor, vosso Deus, é santo. É lógico que eu, você, nunca vamos conseguir alcançar a perfeição do santo. Mas nós temos que procurar com muito esforço, com muita ousadia, a nos colocar na presença de Deus,
de uma maneira que procuramos ser íntegros. E na nossa integridade, o Senhor diz que nós vamos estar cumprindo com essa parte. Nós vamos estar trilhando o caminho reto. O caminho que nos conduz à presença de Deus. E sabe de que forma nós vamos trilhar esse caminho reto, que é a obediência? Quando nós nos sujeitar à palavra de Deus. Muitos crentes hoje, meus amados, eu tenho que falar, eles querem, como eu falei, promessas, bênçãos, vitórias, milagres de Deus, querem que Deus provê isso, aquilo outro para eles, mas muitas vezes eles não querem se sujeitar, né? O próprio Jesus, ele falou lá no Novo Testamento, né, que quem não tomar a sua cruz sobre si e negar o seu próprio eu, não será digno dele. Então, amado, nós precisamos encarar essa realidade, que nós aqui diz bem assim, ó, bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Guardar o seu testemunho, ser um exemplo, ser um modelo, brilhar como luz para os que estão aí fora, para essa sociedade corrupta, pecaminosa, que não tem o conhecimento de Deus, que não tem o conhecimento da palavra. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo, gente. Então nós temos que procurar sim viver, praticar a palavra de Deus, para que quem olhe para mim, quem olhe para você, diga verdadeiramente, ali vai um cristão, ali vai um servo do Senhor, ali vai um bem-aventurado. Nós podemos ver, amados, que Deus cuida do seu servo, que Deus cuida da sua serva, que Deus, ele tem compromisso conosco. Veja bem que o salmista chegou a dizer, ó, se não me falha a memória, no Salmo 37, e no versículo 24 em diante, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ainda que esse venha cair, não ficará prostrado, Deus sustenta com a destra da sua mão. E ele cita mais ainda, eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo nem a sua descendência mendigar o pão. Quer dizer o quê? O Senhor cuidou, né, de Davi, da sua juventude, né? O Senhor levantou Davi e ele passou por longas e várias experiências, mas ele provou, lá no Salmo 34, versículo 8, a bondade de Deus, e ele partiu na sua velhice como um bem-aventurado. Desfrutou de tudo aquilo que o Senhor assim tinha para muitos, mas concedeu para ele. Então, meus amados, nós temos que rever se você, estamos agradando a Deus na nossa integridade, na nossa fidelidade, porque muitas vezes nós estamos dando maus exemplos com o nosso comportamento aí fora, e nós temos que saber que muitas pessoas estão nos observando, estão vendo, analisando o que falamos, estão analisando, né, aonde chegamos, estão analisando até, né, o nosso falar, o nosso linguajar, até o linguajar do crente é diferente, gente, né? O seu comportamento nos negócios, ele é sincero, ele é leal, a sua palavra é sim, sim e não, não. Hoje em dia, me desculpe que eu vou falar, tem crente trapaceiro, tem crente caloteiro, tem crente, olha, que apronta tanta coisa, e depois quer que Deus tenha compromisso com ele, quer ser um bem-aventurado, quer ser bem-sucedido, quer que Deus abra as portas, quer que Deus lhe parte os seus dias, a ele, a sua família, e quer que Deus lhe abençoe. Ô, meu amado, você quer ver o que lá no Novo Testamento Paulo, ele falou para Timóteo, seu filho na fé, 1 Timóteo 4,15 e o versículo 16, olha o que Paulo advertiu Timóteo, seu filho na fé, aqui no Novo Testamento, 1 Timóteo 4,15 e 16, ó, medita estas coisas e ocupe-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos.
cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti como os que te ouvem. Olhe bem, a preocupação do nosso irmão apóstolo Paulo, cá no Novo Testamento, com Timóteo, aquele jovem, seu filho na fé. Paulo queria que ele fosse um exemplo para aqueles que o ouvissem e vissem. Paulo queria que ele fosse um modelo para que não só ele fosse bem-sucedido, fosse salvo, mas também aqueles que nele se espelhassem e que vivessem aquilo que Timóteo vivesse também, não só fosse bem-sucedido nesta terra, mas alcançasse também, a vida eterna em Cristo Jesus. Então, meus amados, buscar o Senhor de todo o coração, como também falou aqui no Salmo 119, e guardar os mandamentos do Senhor, meus irmãos, privilégio. Porque quando qual é o cristão que não busca a Deus? Todos buscamos, mas buscar a Deus com um coração sincero, com um coração quebrantado, com um coração com fidelidade, com um coração, professando honestidade diante de Deus, vivendo, praticando a sua palavra, sendo, meus irmãos, novamente eu volto a dizer, um exemplo. Desta forma, o Senhor promete que quando nós trilhar os caminhos retos, e não só observar, mas executar aqui, não só no coração, mas viver para fora, o transparente, seja no trabalho, seja dentro do ônibus, lá na empresa, no meio dos colegas, não só na igreja que a gente tem que ser fiel, mas dentro da nossa casa, em todo lugar, sendo um exemplo, um modelo para essa sociedade. O Senhor está dizendo: quando vós trilhar os meus caminhos retos, obedecendo minhas leis, meus estatutos, meus mandamentos, minha palavra, então, quando vós me buscar de todo o coração, eu vos saciarei, vos abençoarei e vos proverei tudo o que é necessário. Eu sei, amados, que muitas vezes as pessoas não querem ouvir uma palavra assim. Eles querem ouvir uma palavra que parece que satisfaça o seu eu, que agrade o seu eu. Mas na verdade, amados, muitas vezes, muitas coisas estão acontecendo na vida do cristão e ele fica querendo pôr Deus na parede. Ah, se Deus não fizer, não é Deus, Deus me abandonou. Deus... Quem sou eu, quem é você para querer pôr Deus na parede? A Bíblia Sagrada, ela fala em 1 Coríntios 11, 28, quando Paulo ali ministrava a Santa Ceia lá na igreja de Coríntios, mas eu pego esse pequeno versículo, que o homem examine a si mesmo, fala no homem, fala na mulher, em todo ser vivente da parte humana, Examine-se a si mesmo, quer dizer, eu tenho que saber como eu estou diante de Deus, como eu estou vivendo diante do Senhor, como estou praticando, as minhas obras, os meus atos diante do Senhor, se estão lhe agradando, se estão sendo proveitosos, aqui na terra, não só para mim, mas para aqueles que me veem, que me ouvem. Então, meu amado, eu sinto dizer, gostando ou não, eu tenho que falar a verdade. Veja bem Ezequias. Ezequias, ele praticava a palavra de Deus. Ele vivia a palavra de Deus, mas chegou um momento, por um descuido, nós podemos ver que o Senhor usa o profeta messiânico Isaías, vai lá e dizer para ele, ali no Isaías 38, põe em ordem a tua casa, porque senão tu morrerás e não viverás mais. Veja bem, Deus é bem transparente. Deus não fica mesmo tendo meio termo, ele fala diretamente no que é necessário pela boca do seu profeta. Põe a tua casa em ordem, porque senão tu morrerás e não viverás mais. E o profeta virou as costas e saiu. E o que fez Ezequias? A Bíblia diz que ele sentiu o que Deus falou. Antes era um bem-aventurado, era um bem-sucedido,
próspero, vitorioso nas batalhas. Agora ele leva essa exortação de Deus, e a Bíblia diz que então ele vira o rosto para a parede, e ele chora amargamente. Veja o que ele diz: Senhor, eu peço que tu lembres que eu andei. O que é andei? É o que já passou, não é o presente. Então agora ele está refletindo. Por isso que eu disse que esse salmo é um salmo de reflexão da nossa vida, do nosso dia a dia. E aí ele diz: eu peço que o Senhor lembre que eu andei diante de ti. E a Bíblia diz que ele chorou muito. Irmãos, coisa linda quando alguém reconhece o seu erro, a sua falha, o seu pecado, a sua miséria, a sua transgressão e se arrepende. E quando ele se arrepende, a Bíblia diz que Deus usa de misericórdia, porque é Pai de misericórdia. E o que aconteceu, amados? A Bíblia diz que antes de Isaías sair lá no portão, o Espírito do Senhor vai lá e fala: ei, vai lá e diz para Ezequias, eu ouvi a oração dele, vi as lágrimas dele e acrescentei mais 15 anos de vida para ele. Vê que o arrependimento gera uma resposta urgente da parte de Deus. E ainda Isaías falou e disse: ei, o Senhor ouviu a tua oração, o Senhor viu as tuas lágrimas, te acrescentou mais 15 anos de vida e ainda diz que vai te dar vitória nesta batalha que tu vai ter contra o rei da Síria. Então, meu amado, eu sou bem transparente também nas minhas palavras. Quer ser bem sucedido? Quer ser vitorioso? Quer ser um vencedor a partir de hoje? Não conheço a tua vida, não estou te julgando, mas faz um concerto com Deus aqui agora, né? Te volta para o Senhor, arrepende-te. E eu provo pelas Escrituras Sagradas que o próprio Senhor Jesus disse assim: filhinhos, um mandamento eu vos dei para que ninguém pequeis, mas se alguém pecar, tem um advogado junto ao Pai, e se confessar a Ele, Ele é a propiciação pelos vossos pecados e pelo do mundo inteiro. Então, arrepende-te para com Deus aí agora, te coloca na presença do Senhor, te humilha, porque você vai ver a misericórdia de Deus, o Senhor agindo na tua vida, o Senhor trabalhando na tua vida, o Senhor mudando a tua história, o Senhor abrindo as portas, aleluia, para você, e você vai ver que o Senhor vai te fazer um homem, uma mulher, que vai triunfar em vitória, e você vai dizer: pastor Júlio, verdadeiramente o Salmo 119 se cumpriu na minha vida, porque eu passei a ser um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Então, meu amado, se conscientize agora que o que Deus falou para Josué é que ele tinha que andar na risca, naquilo que estava escrito conforme o livro da lei, e só desta forma, e só desta maneira, e só deste jeito, ele ia tomar posse de grandes vitórias. Então, meu amado, eu quero convidar você aí agora. Não importa a tua situação, teu problema, não importa o que você cometeu, eu quero convidar você para você dobrar o teu joelho e fazer a oração de humilhação. Porque muitas vezes você fica só orando, repreendendo isso, repreendendo aquilo, repreendendo o diabo. Tudo bem, o diabo veio para matar e roubar e destruir, mas muitas vezes o problema maior está na pessoa. É falta de humilhação, é falta de arrependimento, porque quando arrepender e humilhar, Deus vai abrir as portas do céu e vai tomar providências pela tua vida. Então eu convido você para orar comigo agora, a oração do arrependimento, a oração da reflexão. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Pai, eu preguei a tua palavra aqui no Salmo 119 e busquei algumas referências bíblicas, que essas referências podem, não só pode, como levou este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem, que conhece a tua palavra, a refletir e a entender o porquê que tudo está dando errado, e porquê que tudo, Pai, está acontecendo de uma maneira que ele está inconformado. Pai, mas ele entendeu que é falta de conserto, de arrependimento, de tornar para ti, para que o Senhor torne para ele. Senhor, abençoa este homem, esta mulher, que chora arrependido agora, que se coloca na tua presença, com o coração quebrantado agora, e ele entende, ó Pai, que é só desta forma, desta maneira, que o Senhor vai abrir o céu, ó Pai, vai
purificar ele com o sangue de Jesus, o teu filho amado, e ele será perdoado agora, e os céus se abrirão, todas as portas se abrirão, e ele tomará posse de grandes bênçãos, de grandes vitórias. Pai, eu te peço, eu te agradeço nessa humilde oração, porque esta palavra, ela foi forte, e o Senhor operou de uma forma maravilhosa na vida desta pessoa. Assim eu te peço, assim eu te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Amados, eu tenho certeza que esta mensagem, que é a palavra de Deus, que é poderosa, que eu trouxe para você, serviu de grande edificação. Porque eu tenho certeza que Deus falou muito forte, e desta forma você entendeu que precisava se voltar para Deus para alcançar a sua misericórdia. Que Deus abençoe você, meu amado e querido ouvinte. E numa outra oportunidade, estaremos trazendo mais uma mensagem poderosa que vai edificar a sua vida. Deus abençoe você, sua vida, sua família. E quem se despede de todos vocês é o pastor Júlio Souza. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.